A terceira é o princípio da polaridade, que diz que semelhante e dissemelhante são da mesma natureza, diferentes em graus. Se você pega, por exemplo, um termômetro, você vai ter temperaturas. Certo. Tudo é temperatura. Uma é quente, a outra é fria. Você pode esquentar o frio, esfriar o quente. Ou seja, você pode, por um ato de vontade, trocar uma polaridade pela outra. Então, por exemplo, se você pega um gradiente de sentimentos, de um lado você tem ódio, do outro lado você tem amor. Por um processo de vontade, de determinação, eu posso intercambiar um pelo outro. Eu posso transformar o amor em ódio e vice-versa. O ódio em amor. Sim, por um ato de vontade. Porque estão dentro de uma mesma natureza. Eu não posso transformar o quente em macio, por exemplo. São coisas diferentes. Mas dentro do parâmetro de temperatura, eu posso intercambiá-las. Dentro do parâmetro de sentimentos, eu posso intercambiá-los. Dentro do parâmetro de pensamentos, de ações. O quarto é o princípio do ritmo, que é o princípio do pêndulo. Imagine que você tem aqui um pêndulo, você puxa ele para um lado, quando você solta, a tendência é ele ir para o outro lado, numa mesma distância. Imagine que você puxou ele para cá, uma distância x. Quando ele vai para o outro lado, ele vai x também. Ou seja, a oscilação para um lado e para o outro é equivalente. Isso diz, por exemplo, se você tem um excesso de euforia, é provável que do outro dia você tenha um excesso de tristeza que seja correspondente. Os excessos são mais ou menos equilibrados. Então, se o homem não quer que o seu pêndulo no dia seguinte vá para um extremo oposto, que ele procure um meio termo mais sereno, mais equilibrado, porque os extremos se compensam. E dentro do ritmo ele vai falar também a respeito da neutralização. O que é a neutralização? Como é que você fica acima das polaridades do mundo? Eu sempre uso o exemplo das crianças brigando por um brinquedo. Uma criança brigando com a outra, puxando o ursinho. Quando é que você pode neutralizar esse conflito? Quando você não deseja mais o ursinho. Quando você superou essa necessidade de experiência, você pode ir lá e equilibrar esse conflito. Você subiu um degrau do ponto de vista de consciência.